Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Elton Borges, para mais uma questão do CFS. Mas não se esquece, tá gostando desse trabalho? Se inscreve no meu canal, compartilha e me acompanha na minha rede social, professor Elton Borges. Então vamos lá para a questão? A questão é questão 63 do CFS 2 de 2023, código 61. Ele fala o seguinte na questão. Na figura, o ângulo X é formado pelas bissetrizes dos ângulos internos dos vértices B e C do triângulo ABC. Dessa forma, posso afirmar que 2x menos y é igual a. Essa questão faz me lembrar das relações, né, de ângulo formado por bissetriz. Pode ser ela interna, externa ou interna com a externa. Então, vamos lembrar dessas relações, ó. Relações com bissetrizes. Vamos pensar dessa forma. Opa, feinho, né? Citrizes. Então, olha só, a gente tem o seguinte, a gente tem três relações possíveis, né? Quando eu tenho duas internas, ou seja, duas bissetrizes internas, quando eu tenho duas externas e quando eu tenho uma interna e uma externa. Eu tenho essas três relações possíveis de ângulos formados por bissetrizes. Quando eu tenho duas bissetrizes internas, que é esse camarada que vai acontecer aqui, eu tenho a seguinte relação, que o ângulo formado, chamar de ângulos, chamar de x mesmo, ele é a metade, ele é 90 mais a metade do ângulo do vértice que não participa. Ou seja, o que significa do vértice que não participa? Aqui, ó, está participando o vértice B e o vértice C. Então, qual é o vértice que não participa? É o vértice A. Então, é a metade do ângulo desse vértice. É isso que está falando, tá? Então, lembra que o ângulo X, ele é formado pela bissetriz de dois vértices que participam. Mas qual é a relação dele? É 90 mais a metade do ângulo do vértice que não participa. Se fosse duas externas, a relação seria o seguinte, ó. Esse ângulo X, que é o ângulo formado pelas duas bissetrizes externas, seria 90 menos a metade do ângulo do vértice que não participa. E ainda, se eu tivesse um ângulo formado a partir de uma bissetriz interna e uma bissetriz externa, esse ângulo X ele é simplesmente a metade do ângulo do vértice que não participa. Então, essa questão faz a gente lembrar dessas três relações, né, com as bissetrizes de um triângulo. Então, vamos lá. Essa questão está usando especificamente a primeira, né? Porque o ângulo X é formado por duas bissetrizes internas. Então, ó, lembrar que esse ângulozinho é igual a esse, né? E que este ângulozinho, 2x risquinho, é igual a esse aqui. Isso é bissetriz, né? Só que esses ângulos são iguais. Então, a relação, vamos lá. X é igual a 90 mais a metade do ângulo do vértice participa, ou seja, y sobre 2. Deixa eu só apagar o nosso. Então, olha só. Nós chegamos aqui que x é igual a 90 mais y sobre 2. E aí, pessoal, é desenvolver isso. Ó. O que, que ele está querendo na questão? 2x menos y é igual a. É só desenvolver, acredite. Né? Posso tirar MC para tudo aqui, ó. Pra cá. Que é 2, ou seja, vai dar 2x é igual a 2 vezes 90 é 180 mais y. Para quem não entendeu ou tirou o MC bonitinho, né? É como se eu tivesse tirado o MC para tudo aqui, ó. Vou fazer passo a passo. O 2 aqui. E depois que eu faço isso, eu posso simplificar. Então, chegaria a mesma coisa. Então, ficou 2x é igual a 180 mais y. Olha só o que ele quer, 2x menos y. Ou seja, se eu trazer esse y para cá, fica 2x menos y é igual a 180 graus. Questão bem tranquilinha. Claro,
se lembrar, né, da relação. Então, 2x menos y é igual a 180. Resposta delta. Então, essa questão aqui, ela trazia essas relações com as bissetrizes, né? Quando eu tenho um ângulo formado por duas bissetrizes internas, ou um ângulo formado por duas bissetrizes externas, ou um ângulo formado por uma bissetriz interna e uma bissetriz externa. Então, de novo, duas internas, 90 mais a metade do ângulo do vértice não participativo. Duas externas, 90 menos a metade do ângulo não participativo. Esse vértice não participativo é o quê? É o vértice que não participa na construção desse ângulo formado pelas bissetrizes. E uma interna e uma externa vai ser simplesmente a metade do ângulo do vértice não participativo. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, tá bom? Nos encontramos até a próxima questão. Um forte abraço.